Dashboard de desempenho Prime Drive, uma análise veicular com base nos principais critérios de decisão dos clientes. Antes de começarmos a analisar o dashboard em si e analisarmos todos os dados, é necessário entender um pouco do contexto no qual ele está inserido. Prime Drive identificou um desafio significativo em seu processo de vendas. Muitos clientes potenciais apresentavam dúvidas específicas sobre produtos ou serviços que frequentemente os vendedores não conseguiam esclarecer, por falta de conhecimento. Essa lacuna na comunicação gerava frustração nos clientes e, consequentemente, impactava negativamente na taxa de conversão, o que é natural, no sentido que os carros são um valor de aquisição muito elevado, tornando assim cada escorregada nas informações, cada escorregada na lacuna de informação que os vendedores traziam, criava assim uma falta de segurança na compra e assim criando uma taxa de conversão baixa. Então, observando essa lacuna, nós atribuímos isso como nosso objetivo: fornecer aos vendedores uma ferramenta intuitiva e centralizada para acessar dados técnicos, comparativos e comerciais dos veículos, melhorando a eficiência nas vendas e na experiência do cliente, criando assim uma segurança por trás da venda, já que são muitos carros e são muitos dados técnicos específicos de cada carro, uma diferenciação muito grande que o possível comprador não tem interesse na dúvida, ele tem interesse na resposta clara e objetiva. Então, por isso, esse era o nosso objetivo na criação desse painel. Bom, o nosso painel é primeiramente dividido em 3 páginas. A primeira página ela é focada especificamente nas pessoas que não têm certeza de qual carro ela tem interesse, não têm preferência sobre marca, sobre qual veículo, não têm conhecimento sobre carros especificamente. Porém, normalmente, elas têm dúvidas claras, que são: qual é o carro mais econômico, qual é o mais veloz, qual é o mais barato ou mais caro. Então essas dúvidas são primordiais para pessoas que não têm conhecimento específico sobre qual carro ela tem interesse. Então, a nossa primeira página tem esse público-alvo. Por exemplo, uma pessoa que tem interesse em comprar um carro, porém não tem muito dinheiro. Esse gráfico mostra, por exemplo, qual é o carro mais barato para responder isso de forma prática e rápida para o cliente. Nós conseguimos observar e responder de forma clara e rápida qual é o carro mais barato, que no caso é o Ford Ka, e o custo dele, já que o custo dele é R$ 38.500. E caso essa pessoa não tenha interesse no valor do carro, mas sim tem interesse se ele é muito veloz ou se ele é pouco veloz, também nós conseguimos ver qual carro é o mais veloz. Que nesse caso é o Hyundai Creta, que ele chega a 190 km/h. E também conseguimos ver qual é o carro menos veloz e fazer toda essa comparação. Ou então também conseguimos observar qual é o carro mais econômico. Isso sim pode aparecer e é uma das principais objeções de clientes. Qual é o carro mais econômico, qual é o menos econômico, ele é mais econômico com gasolina ou etanol. Então a gente também consegue fazer essa verificação nesse primeiro painel. O objetivo dele é sanar as principais dúvidas dos clientes leigos. Já na nossa segunda página desse painel, nós conseguimos sanar algumas dúvidas mais específicas do cliente. Muitas das vezes os clientes chegam com 2 opções de carros para que eles tenham dúvidas. Poxa, eu gosto desse, também gosto daquele. Qual é melhor? Poxa, eu gosto do Niveus e também do Ford Ka. Qual que é melhor? Qual que é superior? Qual é mais econômico? Qual é mais veloz? Então, nessa página, o objetivo dela é ser interativa para fazer uma dinâmica com o cliente. Dessa forma, a gente consegue fazer uma filtragem aqui, por exemplo. Um possível cliente tem interesse em comprar o Kwid e também tem interesse no Ford Ka. Então, a gente consegue fazer uma verificação visual clara para poder identificar qual carro é mais interessante para compra. Por exemplo, um cliente tem interesse em comprar um Kwid, porém, ele chega para fazer a compra e consegue identificar que ele também gosta muito do Ford Ka. Nessa questão, nesse tipo de comparação, é ideal para clientes que têm dúvida entre 2 ou mais veículos. No caso, a gente consegue fazer a comparação de qualquer tipo de veículo, fazendo assim, retirar todas as dúvidas e trazer segurança, que é o mais importante no momento da venda de um veículo com valor de aquisição tão alto. E também é importante ressaltar
que existem muitas informações técnicas e o quão isso é difícil para os vendedores, já que são muitos modelos de carros diferentes, com informações diferentes e com níveis de velocidade, de preço, de modelo, marca, de versão, de torque, diferentes. Então, dessa forma, a gente consegue responder as principais dúvidas de todos os clientes que chegam para tirar dúvidas entre dois carros ou mais, né? Aqui dá para fazer uma brincadeira muito grande aqui relacionada a todos esses carros. A gente consegue, por exemplo, voltar aqui na página anterior e fazer uma verificação. Por exemplo, poxa, qual é o carro mais veloz? É o Creta. Então, o carro mais veloz e o segundo mais veloz. Eu quero fazer uma comparação entre eles. Qual será que é melhor? Qual será que é mais econômico entre eles? Então, por exemplo, a gente consegue vir aqui e fazer uma filtragem e poder fazer uma brincadeira entre eles para poder verificar qual carro é mais interessante para fazer a compra. Qual carro é ideal. Por exemplo, a gente sabe que o Creta é mais barato e é mais veloz que o Golf, por exemplo. Então, a gente consegue, apenas com o valor, fazer uma filtragem, fazer uma análise. Mas não só isso, a gente consegue olhar a velocidade máxima, o 0 a 100, e se ele é mais econômico. Por exemplo, o Creta é mais veloz, porém ele é menos econômico que o Golf. Então, dessa forma, a gente consegue fazer uma brincadeira muito grande aqui com o cliente para tentar fazer uma conversão maior na hora da venda. Agora falando da última página do nosso dashboard. Essa página é específica para clientes que já têm carros específicos em mente. Nós conseguimos fazer apenas uma filtragem para poder identificar qual modelo o cliente tem interesse. Por exemplo, o cliente tem interesse nesse GR Corolla. Esse GR Corolla a gente consegue ver todas as informações dele. O modelo, o ano, a velocidade máxima, a velocidade de 0 a 100 dele, o consumo dele na estrada baseado no etanol ou na gasolina, ou na cidade baseado no etanol ou na gasolina, e até mesmo fazer uma comparação para poder verificar qual que é mais interessante para fazer o investimento de combustível, fazer essa observação para o cliente, para assim trazer mais segurança para o cliente, para ele poder entender que o vendedor ele sabe do que ele está falando, pois ele está do lado dos dados. Porém, ainda assim, depois disso tudo, existe ainda uma objeção que é muito clara. O objetivo desse painel é trazer uma velocidade, uma rapidez na hora da venda, que de repente o cliente não tem tempo, não tem interesse, e ele precisa ser fisgado com os dados logo de início. E eu parei para pensar qual era o principal objeto que os vendedores tinham no momento da venda, ou em qualquer momento. E eu cheguei à conclusão que o celular era ideal para isso. Com o celular, a gente consegue fazer toda a verificação de todos esses painéis e fazer a filtragem dinâmica. Se o cliente tiver algum tipo de dúvida, a gente consegue fazer a filtragem e fazer a visualização de todas as informações do cliente, de todas as informações que o cliente precisa visualizar. E assim a gente consegue fazer a comparação e fisgar o cliente e ter uma maior taxa na conversão de vendas. Esse foi o final da nossa apresentação do nosso dashboard e eu gostaria de falar uma frase como reflexão. Sem dados, decisões são palpites. Com dados, são estratégias. Obrigado pela sua atenção. Até mais.